Mateus capítulo 26. O plano para prender Jesus. Quando Jesus terminou todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus de forma traiçoeira mas disseram: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. A unção em Betânia. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, veio uma mulher com um frasco de alabastro cheio de perfume muito caro e derramou-o sobre a cabeça dele, enquanto estava. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: por que este desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse-lhes: por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre terei. Ao derramar este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for proclamado em todo o mundo, será contado também o que ela fez para a memória dela, a traição de Judas. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: o que me dareis, se eu vos entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E, desde então, ele buscava uma oportunidade para entregar a última. No primeiro dia dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos para que comas a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, a um homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus reclinou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um por um: por acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: aquele que mergulhou a mão no prato comigo, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Judas, o traidor, respondeu: por acaso sou eu, mestre? Jesus disse-lhe: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele todo, porque isto é o meu sangue da aliança, derramado por muitos para o perdão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus no Getsemaní. Então Jesus disse-lhes: nesta noite, todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Jesus lhe disse: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que eu tenha de morrer contigo, de modo algum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se profundamente. Disse-lhes: Minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando aos discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se pela segunda vez e orou: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltando novamente, encontrou-os dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e disse-lhes: Ainda dormis e descansais? Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor está chegando à prisão de Jesus. Enquanto ele ainda falava, veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão armada de espadas e porretes, enviada pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do... O traidor havia dado-lhes um sinal, dizendo: Aquele a quem eu beijar é ele, prendei. Aproximando-se imediatamente de Jesus, disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, faze o que vieste fazer. Então eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a... Então Jesus disse-lhe: Guarda a tua espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada perecerão. Achas que não posso pedir a meu Pai, e ele imediatamente colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que deve ser assim? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Viestes com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava no templo ensinando, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O julgamento perante o Sinédrio. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro seguiu-o de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se com os guardas para ver o desfile. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, para que o condenassem à morte, mas não encontraram, embora muitos se apresentassem como falsas testemunhas. Por fim, apareceram que disseram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse-lhe: Nada tens a responder ao que esses homens estão testemunhando contra ti. Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote insistiu: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste, e digo-vos que vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Agora mesmo ouvistes a blasfêmia. Que vos parece?
Responderam: é réu de morte. Cuspiram-lhe no rosto e o golpearam. Outros o esbofetearam, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem foi que te bateu? A negação de Pedro estava sentado fora, no pátio, e uma criada aproximou-se dele, dizendo: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que fala. Saindo para a entrada, outra criada viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. E novamente ele negou com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.